Salve, salve, torcedor corintiano, torcedora corintiana, amigo, torcedora de outros clubes, sejam todos bem-vindos aqui ao canal Tu És Orgulho, eu espero que todos estejam bem. E hoje, rapaziada, vamos falar um pouquinho aí sobre... Na verdade, vamos fazer conta, né? Eu sei que fazer conta é chato, né? Pra quem não gosta de matemática como eu, detesto matemática, sou ruim em conta. Mas vamos fazer uma matemática aqui sobre o que o Corinthians precisa fazer, né? E os pontos que o Corinthians precisa fazer para escapar, tá? Vamos fazer um exercício rápido aqui, colocar vários cenários aqui, tá? Eu vou dividir a tela com vocês daqui a pouco, tá bom? E vamos dividir a tela aqui também com as partidas, pra gente ver quanto tempo o Corinthians... Quantos pontos de disputa, né? O Corinthians... Eu contava com aqueles pontos contra o Internacional, né? Como eu falei pra vocês, mas infelizmente o Corinthians não conseguiu segurar um resultado, né? Mas a gente tem 27 pontos em disputa e precisamos de 16. Então vamos fazer um exercício rápido aqui, tá bom? Eu vou dividir a tela com vocês aqui e eu não vou estar contabilizando os jogos que passaram. Eu vou só fazer daqui pra frente, tá? Então eu não vou contabilizar os jogos os pontos que a gente perdeu, que a gente conquistou antes. Eu vou falar só daqui pra frente. O Corinthians agora tem 29 pontos e vamos ver o que vai dar aí nessa nossa matemática, tá? Já vou dividir a tela com vocês. Eu acho que agora a tela já tá aí com vocês, tá bom? Então bora lá. Vamos fazer essa conta aqui com vocês, tá? Bom, o Corinthians vai enfrentar o Atlético Paranaense em casa, dia 17, que era para ser o jogo da volta da Copa do Brasil, mas o Flamengo quis, né, usar o seu poder e a sua amizade com a CBF. Mas vamos lá. Vamos colocar 3 pontos, tá? Vamos colocar 3 pontos, tá? Porque eu acho que o Corinthians pode vencer sim o Atlético Paranaense. Depois o Corinthians viaja para jogar contra o Cuiabá, tá? Isso aqui é a minha conta, tá? Depois a gente pode conversar nos comentários aí, você pode colocar nos comentários qual foi a conta de vocês, qual o panorama e o cenário que vocês imaginam para o Corinthians escapar do rebaixamento, tá? Contra o Cuiabá, eu vou colocar 3 pontos, tá? 6. Lembrando que o Corinthians precisa de 16 pontos. O Corinthians no Brasileirão vai receber o Palmeiras em casa, tá? Aqui eu vou ser bastante consciente e bastante centrado no que eu tô querendo falar. Eu queria muitos 3 pontos, mas aqui eu vou colocar 1. Beleza? Aqui eu vou colocar 1 ponto. Depois o Corinthians viaja para jogar com Vitória lá. No meu cenário, o Corinthians tem que ganhar os 3 jogos fora de casa. Eu vou colocar mais 3 pontos aqui. 10. Depois o Corinthians recebe o Cruzeiro, tá? Vou colocar um empate. Depois o Corinthians vai receber o Vasco, tá? Vasco da Gama, que a gente perdeu no jogo, a gente perdeu no primeiro turno lá em São Januário, depois de 11 anos, mas o Vasco nunca ganhou aqui na Neoquímica Arena desde 2014. Vou colocar 3 pontos aqui porque eu acho que o Corinthians tem condições de ganhar do Vasco, tá? Depois o Corinthians viaja para enfrentar o Criciúma, confronto direto. Eu acho, no meu cenário, que o Corinthians tem que vencer os 3 jogos contra as equipes diretas, Cuiabá, Vitória e Criciúma. Então eu vou colocar 3 pontos aqui. 17. O Corinthians vai receber o Bahia em casa. Vou colocar 3 pontos pro Corinthians. E viaja para jogar com o Grêmio. Eu vou colocar o Corinthians perca esse jogo. O Corinthians aqui, no meu cenário, fez 20 pontos. Correto? Vamos vir aqui certinho e colocar aqui a classificação do Corinthians. Vamos voltar a tela aqui. Colocar a classificação. O Corinthians iria para 49 pontos, correto? O Corinthians tem 29. Então o Corinthians vai para 49 pontos com o cenário que eu coloquei, certo? 29 mais 40, mais 20, igual a 49. Correto? Corinthians nesse cenário escaparia da zona de rebaixamento com quase 99% de chance de ser essa conta e de ser a margem para o Corinthians escapar do rebaixamento. Tá bom? Se o Corinthians empatar com o Grêmio, 21 pontos, a gente vai para 50. Tá? Mas é muito difícil uma equipe ficar 9 jogos sem perder. Mas esse é o meu cenário. Tá bom?
Um cenário mais pessimista, voltando aqui para as partidas, um cenário mais pessimista, e também, querendo ou não, a gente tem que pensar na questão de momento, de elenco. Tá, a gente, vamos lá, dos 20 pontos que a gente tinha colocado, a gente tira 3 pontos do Palmeiras. Digamos que a gente perca o Palmeiras em casa, a gente faz 17 pontos. Correto? Vamos pensar que a gente empata com o Vitória. A gente empata com o Vitória, a gente tem 16 pontos. Correto? Se a gente empatar fora de casa 2 vezes, Vitória e Criciúma, a gente cai para 16, mas se a gente trocar o empate pelo Cruzeiro, do Cruzeiro que a gente teve em casa, uma vitória, a gente vai para 18 pontos. Com 18 pontos, a gente vai para 47 pontos. Tá? O melhor dos cenários seria o Corinthians vencer o Atlético Paranaense. O melhor dos cenários é os 20 pontos. O cenário é vencer o Atlético Paranaense, 3 pontos, vencer o Palmeiras, vencer o Cuiabá, com 9 pontos seguido. O melhor cenário é você vencer os 3 jogos em casa, os 2 jogos em casa e um jogo fora, vencer o Vitória, vencer o Criciúma, vai para 15 pontos, vencer o Cruzeiro, vencer o Vasco e vencer o Bahia. O melhor cenário é 24 pontos. Esse é o cenário perfeito para o Corinthians escapar bem. Mas a gente sabe que é difícil. Bom, rapaziada, esse é o meu cenário perfeito. Tive que dar um corte no vídeo rapidinho, mas esse é o meu cenário perfeito, tá? 20 pontos, o Corinthians escapa. Se o Corinthians empatar com o Grêmio, o Corinthians vai para 21 e faz 50 pontos, tá? Num cenário mais ruim, a gente faz 20 pontos, certo? No cenário mais ruim possível. No cenário ruim, não vou colocar o mais ruim possível, porque o mais ruim possível seria a queda. Mas o Corinthians perde pro Palmeiras, empata com o Vitória e empata... Não, perdão, fiz a conta errada aqui. Perde pro Palmeiras, o Corinthians perde 3 pontos, depois perde 1 ponto, 2 pontos, depois perde mais 2 pontos. O Corinthians ficaria com 15, tá? O Corinthians ficaria com 15 pontos. E aí é um cenário ruim, correto? Mas aí o Corinthians ganha do Cruzeiro, vai para 18 pontos. O Corinthians ainda se escaparia. O melhor cenário é você vencer todos os jogos, né? E aí faz 24 pontos, praticamente, e perde pro Grêmio. Esse seria o cenário perfeito para o Corinthians chegar na última rodada contra o Grêmio já livre do rebaixamento, tá? Então essa é a minha conta. Mas, voltando aqui a tela para mim, acho que já deve ter voltado. Isso são só contas, né, rapaziada? Isso são só teorias, isso são só possíveis cenários que o Corinthians tem para escapar do rebaixamento. O Corinthians não pode perder os pontos que perdeu em casa contra Cuiabá, contra a Juventude, contra o Internacional agora, contra o RB Bragantino, né? Contra o Fortaleza no primeiro turno, quando a gente ainda era comandado por aquele Pardal, aquele português patético, né? Então, isso são cenários que o Corinthians mesmo se colocou e a gente tem que fazer essas contas, porque a gente não quer que o Corinthians caia, a gente tem fé que o Corinthians não vai cair, eu torço muito, tenho muita esperança que o Corinthians não vai cair, até pelo desempenho, até pelo que vem apresentando, que vem fazendo bons jogos, bom desempenho, que vem jogando bem, né? Que vem melhorando muito o seu desempenho em casa, colocando os adversários nas cordas. Porém, tem essa situação que o Corinthians perde muito ponto, o Corinthians empata muito. O problema do Corinthians na temporada não foi derrota, foi empates excessivos que deixavam a gente nessa demovedeza, a gente não conseguia sair, né? Porque o Corinthians só tem uma derrota em casa, que foi contra o Botafogo no primeiro turno. Depois disso o Corinthians não perdeu mais em casa. Só que o Corinthians também não ganhou, empatou muito, né? O Corinthians tem muito pouca vitória. E isso é um cenário de matemática que eu estou fazendo com vocês, pensando só na pontuação, tá? O problema do Corinthians também é número de vitórias. Tem menos do que o Criciúma, tem menos que o Vitória e tem menos que o Fluminense. Isso é um perigo.
Lembrando, nosso rival aqui em São Paulo, rival entre aspas, o Santos caiu por causa de número de vitórias. E é muito perigoso. É o primeiro critério de desempate. É o número de vitórias. Se a pontuação não definiu, ficar empatado, o número de vitórias vai desempatar. E no cenário atual, o Corinthians está ferrado. Mas claro, o meu cenário de conta, o Corinthians venceu bastante jogo, chegando a quase 10 vitórias, ou mais 10 vitórias. E beleza, não vira um problema. Mas o atual cenário do Corinthians é muito ruim. Hoje, se o Corinthians ganha o Atlético Paranaense, o cenário de hoje, o Corinthians vence o Atlético Paranaense, empata a pontuação com o Atlético Paranaense, mas a gente não coloca o Atlético Paranaense na zona porque a gente tem menos vitórias que eles. Eles têm 8, a gente tem 6. É um cenário muito ruim, é uma areia movediça, muito difícil de sair, mas o Corinthians tem totais condições de sair, pelo que vem desempenhando e como vem jogando. Os jogadores vêm recuperando a boa fase. Então assim, eu tenho fé que o Corinthians não vai cair. Não vai cair. Tenho fé, tenho certeza que o Corinthians não vai cair. Mas sim, certeza absoluta no futebol é complicado. Eu tenho a minha certeza como corintiano, como louco do bando, como maluco, como doente pelo Corinthians, que o Corinthians não vai cair. Mas muita coisa precisa ser mudada. O Ramon não querer inventar, os jogadores não brincarem na hora errada, os jogadores não perderem a cabeça como perderam no Clássico contra o São Paulo, não deixarem o calor da emoção tomar conta, não cair na pilha de jogador rival dando cotovelada, não ser expulso, jogar com seriedade como coisas que o Sr. Félix Torres não faz. Então pra mim já descarta, não joga mais. Se o cara não quer jogar sério, não entra. O Corinthians não tá com margem para erro. O Corinthians tá de gente séria. E gente bem controlada emocionalmente. Então, senhor André Ramalho, coloca a cabeça no lugar, que eu sei que você é um rapaz centrado. Mas continue colocando a cabeça no lugar. Fagner, pense um pouquinho. Perde essa pança. Em vez de engordar a pança, engorda o cérebro de inteligência e de capacidade. Mas é isso, rapaziada. O vídeo mais curto, mas precisamos falar sobre a situação do Corinthians e precisamos fazer essas contas. Agora vai ser conta atrás de conta. Tem 2 semaninhas aí. O jogo é só quinta que vem. E foda-se o Flamengo. Prioridade é o Atlético Paranaense. Se ganhar o Atlético Paranaense, coloca a força máxima contra o Flamengo. Se não ganhar, poupa contra o Flamengo. Pra mim, a Copa do Brasil virou insignificante porque o Corinthians não venceu o Internacional. E o Corinthians não tá podendo olhar só pra Copa do Brasil porque é semifinal. O Corinthians não pode cair. Não vale a pena ser campeão da Copa do Brasil e ser rebaixado. Fechou? Deixem um like aqui, se inscrevam no canal, ativem o sininho, compartilhem com os amigos, comentem quais são as suas contas, quais são os seus possíveis cenários pro Corinthians não cair. Beleza? Vai Corinthians, valeu, falou, fui!